Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson, o Comunicador. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: a nova ordem mundial. Quais são os verdadeiros mistérios que está por trás da nova ordem mundial? A nova ordem mundial é considerada uma sociedade secreta. Eu creio que você já estudou e já ouviu falar sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial é considerada como uma grande potência no sentido de controlar a, a humanidade através da ciência, através da tecnologia, através da literatura, através da economia, através do entretenimento e da cultura. São países altamente desenvolvidos tecnologicamente falando, países de primeiro mundo, países altamente ricos, que têm por objetivo controlar o mundo através da economia, da ciência, da cultura, do entretenimento e da literatura. A nova ordem mundial ela é composta de grandes líderes mundiais, de governos de primeiro mundo e de artistas e políticos que têm uma grande influência no mundo. Artistas famosos, políticos famosos, grandes chefes de Estado de grandes nações, de grandes potências do mundo, de países altamente desenvolvidos, tecnologicamente falando, países ricos, países que são considerados as maiores economias, países mais ricos e desenvolvidos no mundo, no sentido da tecnologia e de todo o sentido psicossocial, cultural da humanidade. A nova ordem também é chamada de Illuminati, são chamados também de os senhores do mundo. É uma ordem que visa controlar o mundo, a humanidade, para realizar os seus intentos no sentido de controlar a humanidade através da economia, da ciência, da cultura, da religião, do mundo do entretenimento. A nova ordem mundial é composta por maçons, que é uma religião considerada secreta, eles são chamados de Illuminati, os senhores do mundo. Então, a maçonaria, que é considerada uma sociedade secreta, está relacionada à nova ordem mundial, e mais de 90% dessas pessoas que compõem a nova ordem mundial são satanistas, ou seja, são pessoas que têm pacto do diabo, que visa controlar a humanidade para satisfazer os seus desejos a seu bel prazer, que é influenciar a humanidade através da ciência, da cultura, da literatura, do mundo do entretenimento, para enganar a humanidade, para fazer da humanidade escravos, para induzir as pessoas ao pecado, aos desejos da carne, da natureza humana. Haja vista que mais de 90% deles são satanistas, são pessoas que têm pacto do diabo, são adoradores do diabo, que adoram o diabo, que têm o diabo como Deus. Esta é a finalidade da nova ordem mundial, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo: controlar o mundo, fazer do mundo escravo através do pecado, colocando o pecado no coração do homem, da humanidade, induzindo as pessoas aos desejos da carne, aquilo que a Bíblia condena, que é a luxúria, que é todo tipo de pecado, além da luxúria, além da ganância, além da idolatria. E este é o principal ponto desta ordem secreta, que é chamada de maçonaria, que eles são chamados de Illuminati, o Senhor do Mundo. Esta é a grande ideologia da nova ordem mundial: controlar a mente dos seres humanos para induzir os seres humanos à idolatria, para que as pessoas tenham possam vir adorar o diabo, a Satanás, servir ao diabo, servir ao pecado. Esta aqui é a realidade, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. É uma ordem que domina o mundo, que controla o mundo através da ciência, da tecnologia, da cultura, da literatura, do mundo do entretenimento, para fazer com que a humanidade seja escravizada pela ordem mundial, pelos Illuminati, pelos senhores do mundo, assim como eles são chamados. É uma sociedade secreta que
que está relacionado também à maçonaria, que é outra sociedade secreta, de pessoas que são satanistas, de pessoas que têm um pacto com o diabo com a intenção, com o intuito de controlar a humanidade, para fazer da humanidade escravos do pecado, escravo das suas ideologias, que é controlar e destruir a humanidade através do pecado. É uma ordem mundial que visa dominar a mentalidade dos seres humanos para realizar a, a sua a sua a sua satisfação de desejo, de prazer, no sentido de dominar a humanidade através das suas ideologias satânicas, destrutivas, que é induzir a humanidade ao homem, ao pecado, aos desejos da carne, controlando a humanidade através das suas ideologias, que é a ganância, a luxúria, a idolatria, fazer com que a humanidade sirva ao diabo, ao Satanás, ao demônio. Essa que é a grande realidade, essa que é a grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. A nova ordem mundial tem por objetivo descaracterizar tudo aquilo que Deus criou com perfeição, com todo amor e carinho, que é a base da civilização humana, que é a família. Eles visam destruir a família, eles visam destruir a igreja, a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo. Eles visam destruir os ensinamentos e valores da palavra de Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que é amar a Deus, sobretudo amar ao próximo, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Então, a nova ordem mundial, através da ciência, da tecnologia, da economia, da cultura e do entretenimento, tem destruído as famílias no mundo todo, tem induzido as famílias ao pecado, ao erro, tem enganado a humanidade. E eles visam destruir a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus, lutam o dia a dia para destruir a palavra de Deus, para destruir a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eles lutam dia a dia para enganar a humanidade com falsas doutrinas, com heresias, com mentiras, fazendo com que a humanidade venha se destruir na mentira, no engano, na manipulação. A nova ordem mundial manipula a sociedade, manipula a humanidade para destruir a humanidade através da mentira e do engano. Eles visam dia a dia destruir a igreja de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus que está na sua palavra. Visam destruir os bons costumes da sociedade. É o mal, é uma organização maligna, diabólica, satânica, que visa destruir a humanidade, dominar a humanidade, induzir a humanidade ao pecado, ao erro, para que as pessoas de bem, homens e mulheres de bem, a sociedade de bem, seja manipulada e destruída por uma ordem mundial que visa destruir a humanidade. A nova ordem mundial, ela estimula e incita também as desavenças, as desuniões, a falta de amor e de respeito com o próximo, fazendo com que as pessoas vinham ser induzidas a adorar, a satisfazer os desejos do pecado, do mal, das coisas que vem destruindo a humanidade, que é a ganância, a idolatria, a luxúria, a ganância pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos bens materiais, e fazendo com que a humanidade não se volte para o mundo espiritual, para o mundo da espiritualidade, para que a humanidade não enxergue a palavra de Deus, para que a humanidade seja liberta de todo esse mal que existe no mundo através da palavra de Deus. Haja vista que Jesus Cristo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo, a verdade é o próprio Deus. Então, a nova ordem mundial visa destruir essa verdade, visa destruir a palavra de Deus, a família, os valores da palavra de Deus. É uma ordem que visa manipular e controlar a humanidade, fazendo com que a humanidade se revolte contra a palavra de Deus, não acredite em Deus, não faça a vontade de Deus, não busque a Deus para adorar a Deus em espírito e verdade. Esta é a finalidade da nova ordem mundial, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. É uma sociedade secreta que tem por objetivo enganar a humanidade, com a finalidade de fazer com que a humanidade seja subordinada aos seus desejos, às suas ordens, aos seus desígnios,
que a humanidade, fazer com que a comunidade venha a ser manipulada por eles para obedecer às suas ordens, seus desígnios, realizar as suas vontades, que é obedecer aos desejos da carne, que é induzir a humanidade a adorar o diabo, ao Satanás, ao demônio. Haja vez que mais de 90% das pessoas que acompanham a nova ordem mundial são maçons, são satanistas, são pessoas que têm pacto com o diabo, com o demônio, com Satanás, com o intuito de destruir a humanidade. Bem, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, para que possamos nos proteger de todo esse mal, desse ataque maligno que existe no mundo, para que possamos não ser induzidos ao erro, ao pecado, para que não possamos não satisfazer os desejos da nova ordem mundial, é preciso estarmos alicerçados na palavra de Deus, alicerçados nas escrituras sagradas, alicerçados no Espírito Santo de Deus. Devemos orar a Deus, ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, viver a palavra, nos fortalecer na palavra, nos fortalecer no Espírito Santo de Deus, para que possamos vencer todo esse mal, para que possamos vencer a influência do mal, do maligno, do pecado, para que venhamos adorar a Deus em espírito e verdade, para que possamos estar libertos de todo esse mal, do engano, da mentira, e servirmos a adorarmos a Deus com lealdade, em espírito e verdade, e praticarmos a justiça, a verdade, conhecer a verdade, para que possamos nos manter na verdade, obedecer a palavra de Deus, obedecendo aos seus ordens, seus desígnios, seus preceitos, fazendo com que nós venhamos ter qualidade de vida, vida com abundância, nos tornando pessoas melhores para a sociedade, amando a Deus acima de tudo, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, praticando o bem, praticando a justiça, praticando a disciplina, praticando a ordem, a justiça, praticando as obras espirituais aqui na terra, que é obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer os seus desígnios, obedecer às suas ordens, para que possamos nos tornar pessoas abençoadas, pessoas bem-sucedidas na sociedade. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, eu desejo a você e a sua família que Deus venha abençoar grandemente você e a sua família, que Deus venha operar maravilhas e milagres na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.